Perfeito, gente. Estamos ali com 32 pessoas. A gente sabe que o pessoal costuma entrar um pouquinho no meio, assim, então eu acho que é legal a gente já começar, porque essa masterclass ela vai ser um pouco densa em relação a conteúdo. Então, até acredito que talvez a gente feche no máximo em 1h10, 1h05. A gente busca ser sempre super pontual, né? Mas é que a gente realmente tem um conteúdo mais robusto. É planejamento de 2026, né, gente? Não é qualquer coisa, a gente sabe que é algo muito importante dentro do negócio de vocês, então a gente realmente quis fazer algo que fosse estratégico. Então, como eu trouxe já inicialmente, acho que nem todo mundo estava aqui no início, a gente não vai focar tanto em sistema, a gente vai focar mais de fato em insumos para você conseguir fazer esse planejamento da melhor forma. Mas a gente também não vai deixar de mostrar para vocês como aplicar isso dentro do sistema Tecnofit. Então, bora lá em informações importantes que sempre temos em todas as masters. Então, o nosso tempo de duração, a princípio, vai ser ali de 1 hora. Esse de planejamento estratégico com possibilidade de um pouquinho mais de 5 minutos e 10 minutos, porque temos alguns bônus para vocês, que são conteúdos ricos que vão ajudar muito ali pós-masterclass. Então, por isso que talvez seja um pouquinho maior. E a gente vai reservar ali alguns minutinhos para tirar dúvidas. Então, o Gabriel Cane, ali do nosso time de CS, ele vai estar respondendo a dúvida de vocês pelo chat, e dúvidas mais complexas a gente vai responder aqui na conversa, eu e a Bela, que a gente vai estar tocando aqui com vocês. Então, falando sobre o momento de tirar dúvidas, como todas as masterclasses, né? A gente sempre foca em colocar as dúvidas ali no chat, com uma pessoa auxiliando vocês. Então, caso a sua dúvida seja muito complexa também e exija, por exemplo, o contato do seu gerente de contas, o Gabriel vai estar ali puxando o número, direcionando para a gente ter todas as pessoas respondidas da melhor forma. De prática, como a gente tem sorteio de um módulo aqui, então a gente vai ter o sorteio do termômetro de satisfação. Ele vai casar muito com o planejamento estratégico de 2026, que é um módulo que faz com que você consiga prevenir churn, prevenir cancelamento, então por isso que a gente conectou ele com esse momento. E, como sempre, seu feedback é muito importante para nós. Então, no final, na última tela da Masterclass, a gente vai ter um QR Code com um feedback, com um formulário que vai só para vocês falarem como que foi a experiência, o que vocês gostariam de ver nas próximas Masters. A gente está entrando em 2026 e a gente quer levar ainda mais esse momento, né? Então, o feedback de vocês é muito importante e a gente vai concorrer a mais um termômetro de satisfação para quem respondeu ali o feedback. Então, ali tem muita chance de ganhar, porque aqui, às vezes, são 100 pessoas, lá, às vezes, é 20 pessoas. Então, por favor, respondam o formulário ali para gente. E beleza, bora iniciar para contexto, e para isso eu vou contar com a minha parceira, a Bela Marinho, talvez alguns já conheçam ela, para iniciar essa master aí junto com vocês. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muitíssimo bem-vindos à nossa Masterclass, a primeira do ano, começando aí o ano com bons momentos, bons insights e planejamentos. Para a gente entender onde a gente quer chegar e como a gente pode chegar, é importante a gente entender onde nós estamos, né? Então, a gente vai fazer esse processo juntos, por isso que a Ana trouxe ali, quem quiser ter um papel, caneta, deixar ali, às vezes, um celular para tomar nota, porque com certeza vocês vão ter alguns insights e depois contem muito com o gerente de contas, com a equipe Tecnofit, para apoiá-los aí, para que a gente consiga operacionalizar todas essas ações dentro do sistema. Vamos entender junto? Então, a gente olha, então, para dentro hoje, quando a gente olha para o universo wellness, fitness, a gente olha que a nossa concorrência, ela muda, né? Se em algum momento a gente olhava para uma concorrência óbvia, que era, às vezes, a academia da esquina, um box dentro do bairro, um estúdio premium, que às vezes apresentava um serviço de boutique, por um exemplo, hoje a gente olha para um formato ainda mais aprofundado e desafiador de acompanhamento. Então, alguns aplicativos de treino, plataformas que são híbridas, também a gente encontra no universo virtual das redes sociais influenciadores, que trazem também um pouquinho desses temas, e o nosso mercado ele está em constante expansão. Então, o espaço, né, que antigamente era justamente para esse nosso treino, ele se torna um espaço para que a gente possa buscar saúde, para que a gente possa buscar longevidade. O nosso aluno, o nosso atleta, o nosso cliente, ele quer qualidade de vida, ele quer pertencimento, ele tem esse senso de comunidade a partir do momento em que ele se insere também dentro dessas comunidades. Então, o meio, né, o fitness, né, ele se torna um meio de evolução hoje e não mais o fim na prática.
E aí, a gente conecta muito hoje o assunto do fitness com saúde mental. Então, essa ferramenta, essa válvula de escape para que a gente consiga, então, olhar para esse nosso universo de, hoje o nosso negócio, ele não trata exclusivamente do meu aluno chegar, o meu aluno treinar, fazer alguma prática e finalizar. Esse contexto social, ele muda por conta hoje dos níveis de estresse. A gente chega em 2026 com um acesso a telas muito maior, uma rotina mais acelerada, mais hiperconectada, que gera ainda mais o estímulo. E aí o treino, ele passa a ser esse espaço, né, onde a gente consegue ter regulação emocional, uma ferramenta de autocuidado, uma ferramenta da gente olhar menos para as telas e mais ali para o nosso autocuidado. Então, isso é muito importante e é importante que nós, como gestores desse meio, também consigamos compreender essas ações do meio que influenciam os nossos negócios e como que a gente pode utilizar os desafios como oportunidades nesse nosso momento. E aí a gente tem que considerar não só as mudanças do nosso mercado, mas também o nosso contexto de 2026. Então, nosso objetivo é crescer cada vez o nosso negócio, ter uma rentabilidade cada vez maior, um custo operacional cada vez menor, e a gente precisa levar em consideração todo o que externamente pode influenciar essa nossa rotina. Então, nós temos a Copa do Mundo, nós temos um período eleitoral nesse ano, a gente tem, e aí isso pode fazer com que o nosso cenário econômico seja menos estável, alguns nichos podem ter um desaquecimento, nós temos muitos feriados prolongados, e a gente sabe que o nosso aluno, às vezes, ele tende a ter mais ausência, a ter um distanciamento maior nesses momentos de descanso, se ele não estiver conectado com a importância disso ser algo dentro da rotina dele, com a importância disso ser pauta da saúde mental, esses exercícios. Então, todo esse contexto é importante para a gente poder fazer essas análises. Perfeito. Ela é muito importante mesmo a gente olhar. A gente trouxe 3 exemplos de contexto, mas a gente sabe que o mundo muda muito e cada vez mais rápido. Então, é mais um insight para vocês estarem sempre olhando para isso. Então, às vezes, o que a gente trouxe aqui no final de 2026 não é na mesma força, no mesmo impacto. Então, é muito crucial para você ter um planejamento estratégico efetivo para o seu negócio, você olhar para o todo, para o mercado, e não só, às vezes, para o seu bairro, que a gente tem um pouco essa percepção de olhar o concorrente direto, né? Então a gente olha quem está ali na esquina, quem abriu um negócio próximo de mim. Mas e aquele concorrente indireto, né? Aquela plataforma online, enfim, então isso é muito importante. Mas beleza, eu entendi o contexto, agora vamos planejar? E daí que a gente entra num ponto que é, antes disso a gente precisa olhar para o desconfortável. E beleza, né? Então o que, que é o desconfortável que eu vou precisar olhar agora? O que, que eu preciso fazer? E o desconfortável, na verdade, é você olhar os seus indicadores. E por que, que eu falo que isso é desconfortável? Porque hoje isso é um desafio para todos os negócios que a gente observa dentro do mercado fitness, porque o mercado fitness ele tem se profissionalizado muito. Então, hoje a gente tem várias consultorias, a gente tem grandes academias, grandes estúdios, grandes lugares de crossfit, mas a gente também está conversando aqui com pequenos negócios, pequenos e médios negócios. E, na verdade, quando a gente não tem esses indicadores bem alinhados com o nosso planejamento estratégico, a gente se perde. Então, como que eu sei o que eu preciso melhorar se eu não sei qual que é o indicador que eu preciso melhorar? Então, é isso que eu vou mostrar para vocês, o que são esses indicadores e também como ver dentro do Tecnofit, para daí a gente começar o planejamento estratégico de fato. Então, eu trouxe aqui 4 indicadores, que é o CAC. A aquisição, ele não é o CAC em si, ele está relacionado à aquisição, né, o CAC. Então, o CAC é o custo por aquisição de cliente, o LTV, que é o Lifetime Value, o churn, que é o famoso cancelamento, e o ticket médio. Então, olhando para todas essas frentes, você vai conseguir fazer um diagnóstico muito mais efetivo do teu negócio. Então, como eu disse, o CAC, ele vai te mostrar quanto que você paga para você ter um novo cliente. E é muito crucial que você tenha isso na ponta da língua do seu negócio, porque às vezes você gasta muito para colocar um cliente para dentro e ele rende pouco tempo dentro do teu negócio, dentro da tua academia. Às vezes ele sai e ele nem se pagou ainda. Então é crucial você ver se você está gastando muito para pôr e não está retendo, ou às vezes você está colocando muito e não está retendo. É importante você ter essa percepção dentro do seu espaço. Aqui eu trouxe o funil de vendas, que quem trabalha com vendas sabe muito bem como funciona, que é você fazer aquela atração do teu cliente, seja por uma campanha, por exemplo, de mídia paga, seja por uma atração de indicação no boca a boca, você ter aquela oportunidade
de você fechar aquela venda com seu cliente e você efetivamente fechar e vender um plano para ele. Então, é muito legal você ter esse entendimento de como que está o seu funil de vendas também, como que eu estou trabalhando nessa frente da atração, o que de oportunidade que eu estou aproveitando e o que eu não estou aproveitando. Então, o CAC ele vai te mostrar quanto que custa. Então, às vezes, custa R$ 100 para eu botar meu cliente para dentro. Às vezes, custa 500. Se você não sabe, você não vai saber onde você vai atacar. Ali nesse QR Code, pessoal, fiquem tranquilos que no final eu vou colocar o link também. Vocês vão ver 3 vídeos, que são vídeos que eu mesma gravei, que vocês vão ver no sistema como que vocês vão descobrir o CAC de vocês no Tecnofit. Então, se você utiliza bastante gestão financeira, você vai conseguir descobrir quanto que custou para você colocar aquele cliente. E se você não utiliza também, talvez seja um insight para você começar a utilizar e ter isso mais fácil dentro ali do Tecnofit. Indo para o nosso segundo indicador, que é o LTV, ele basicamente é o ticket médio versus o tempo médio de permanência. Então, você vai descobrir, basicamente, se aquele cliente está se pagando, quanto que está sendo, quanto que ele está revertendo para você no tempo que ele está contigo. E aí que a gente tem muito essa diferença daquele gestor CAC e o gestor LTV. O gestor CAC é o gestor que quer só botar a gente para dentro. E o gestor LTV é aquele gestor que se importa muito em fazer com que esse cliente fique. Então, isso é muito comum, a gente ter muitos negócios fitness que às vezes olham só para um. Então, eu quero botar o pessoal ali para dentro, eu quero fazer entrar nova receita, eu quero fazer a academia expandir, mas eu não olho muito para o meu LTV. Então, se eu não olhar para ele, às vezes eu não estou fazendo com que esse cliente se pague. E daí nisso a gente tem o nosso funil de retenção. Então, a gente tem ali a retenção desse cliente, ele vira um cliente leal para o seu negócio e ele vira uma indicação. E a indicação, ele é o cliente mais barato que você vai ter no seu negócio, porque você não teve que gastar nem mídia paga com ele, nem um time comercial. Então, é muito importante que você observe esse seu funil de retenção, veja como que tem um furo ali no balde para você conseguir ter um cliente mais barato e, ao mesmo tempo, fazer com que esse cliente permaneça mais. E para o churn? Então, o churn é uma palavra chique para cancelamento, não foge muito disso. Então, qual a porcentagem de cancelamento que eu tenho em determinado período? Então, eu tenho muitas pessoas que entraram, mas ao mesmo tempo eu tenho muitos clientes que cancelaram. Eu preciso entender em qual velocidade a minha base está indo embora. Porque se a minha base estiver indo embora mais rápido do que eu coloco para dentro, eu vou ter esse furo e essa queda na receita muito grande. Então, o churn ele é não só essencial você saber a taxa de churn, a taxa de cancelamento, como você saber os motivos. E é isso que eu trouxe ali para vocês o termômetro de satisfação, que vai ser, no caso, o sorteio, porque ele fala um pouco antes do cliente cancelar. Ele já dá o que ele não está gostando dentro do teu negócio e você consegue prever e também ter uma antecipação desse cancelamento. E ticket médio. Então, qual que quanto meu aluno está investindo em média dentro do meu negócio? Então, a gente sabe que o ticket médio ele é um indicador bem complexo, porque nós temos academias de high ticket, que é academias que são mais caras, negócios que são, como a Bela falou, são boutiques, enfim. Então, o meu ticket médio tem que ser alto, em paralelo, o meu LTV também tem que ser bem alto, e às vezes eu tenho academias que o ticket médio é mais baixo. A gente costuma ver negócios que a ticket média é mais baixo e a gente tem uma retenção menor. Só que, já que para você entrar dentro daquele ambiente você paga menos, a gente tem uma rotatividade maior de gente entrando. Então, aqui no ticket médio é um ponto que eu falo que não tem certo nem errado. Como nos outros indicadores também. Você pode ter um ticket médio baixo, mas você tem muita gente entrando e isso se compensa. Então, é muito interessante. Eu acho que o mais difícil dessa Masterclass, que foi quando estava pesquisando para fazer esse material, é que a gente tem que ter muito um senso crítico e quebrar a cabeça mesmo, para ver o que se enquadra dentro do meu momento e dentro do meu contexto. Então, às vezes, não faz sentido para você aumentar o ticket médio, daí você quer aumentar o LTV, você quer diminuir o CAC, você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Às vezes é você ver o que dentro do teu contexto, como negócio, faz mais sentido a médio, a curto, a longo prazo. Então, por isso que é importante ter esse entendimento. E daí, depois que vocês fizerem, e vai ser basicamente um dever de casa, né, que é o vídeo que eu vou mostrar ali para vocês no final, vocês vão chegar no entendimento melhor do diagnóstico estratégico.
Então, você vai ter todos os seus números. E se você puder e tiver disponível, você pode fazer um comparativo com outros meses e com outros anos. Então, qual que é o maior gap que eu tenho hoje dentro da minha operação? É o LTV? É o CAC? É o ticket médio? Onde eu posso melhorar? Então, o que eu posso iniciar e o que eu posso parar de fazer? Qual que é o verdadeiro objetivo e o meu verdadeiro propósito em 2026? Porque a gente sempre tem que estar muito atrelado ao seu propósito. Seu propósito é mudar vidas ou, Ana, no meu momento, meu propósito é fazer mais dinheiro porque eu tenho um sonho para realizar. Então, você estar bem atrelado com o seu propósito traz muita clareza para você conseguir entender o que você precisa fazer para chegar onde você espera. Então, realmente, gente, esse é o diagnóstico estratégico, ele é um dos momentos mais críticos para você fazer um bom planejamento. E daí eu convido vocês para a gente fazer uma reflexão juntos, até para a gente dar uma pausa aí em tanto conteúdo. Eu queria que vocês colocassem ali no QR Code o celular de vocês, para vocês falarem para a gente hoje qual que é a frente dentro do seu negócio, já às vezes nem olhando indicador. A gente sempre sabe, o coração e a cabeça sempre sabe qual que é a frente hoje que vocês sentem que vocês precisam dar mais atenção. Então, eu vou deixar um pouquinho mais o QR Code aí na tela, vou esperar vocês responderem e eu vou abrir aqui o nosso Mente, que é uma plataforma ali que a gente usa para fazer essas ações. Deixa eu ver aqui. Então, bora lá. Aí já vi que o pessoal está comentando. Perfeito, deixa eu mudar aqui a minha tela. Deixa eu ver aqui se vocês estão vendo, estão vendo. Então, ó, a gente teve principal aquisição de novos alunos, retenção, muito atrelada ao LTV, organização operacional, esse aí é bem complexo na vida de um gestor, né? Ó, tá mudando, tá mudando. Mas eu sabia que aquisição e retenção ia ser um do top 2 ali, porque realmente é. Já volto ali, Raquel, um minuto. Então, a gente tem a organização operacional, precificação, organização financeira. Deixa eu voltar um pouquinho aqui a tela para vocês. Então, pessoal, eu acho que assim, hoje o gestor, a gente sempre entende que é aquele. A gente está equilibrando os pratos, né? A gente está olhando para tudo um pouco. Então, a gente tem a precificação, que às vezes é complexa de ser feita, a gente tem a operação do teu time, a rotatividade de funcionários, a gente tem a aquisição, a gente tem a retenção. Por isso que eu disse para vocês, foquem em coisas a curto e médio prazo. Não tentem resolver tudo de uma vez, que senão vai ser muito complexo para vocês fazerem isso. Então, obrigada, pessoal, que interagiu aí. Adoro quando todo mundo interage, fico bem feliz. Então, em relação ao planejamento, antes de tudo, a dica que eu dou é divida ele em partes. A gente está falando de 2026, mas é muito importante que você olhe para o seu planejamento por trimestre e, eventualmente, por meses também. Então, não faz, às vezes, uma meta gigantesca. Eu quero crescer tantos por cento, o meu LTV, até dezembro de 2026. Olha picado, porque isso vai possibilitar que você recalcule as rotas. Então, às vezes, o teu negócio numa sazonalidade do primeiro trimestre está indo muito bem, é janeiro, todo mundo quer voltar, minha aquisição está lá em cima. Mas, às vezes, isso não vai acontecer no segundo trimestre. Então, você olhar o teu planejamento de forma cadenciada e colocar metas que estejam alinhadas com essa cadência, vai fazer com que você consiga, primeiro, ter aquele senso de prazer de atingimento de uma meta a curto prazo, né? Porque se você coloca uma meta muito distante, você não vai sentir nenhum prazer em atingir pequenas vitórias. Então, é muito importante você fazer nesse formato. E segundo, porque ele é muito mais inteligente do que você olhar para o seu ano inteiro. E falando um pouquinho de planejamento mensal, que é um spoiler já do que a gente vai trazer no final, é crucial que você olhe as datas sazonais do seu ano. Então, como a Bela trouxe no contexto, né? A gente tem diversas datas importantes, então, se você não olhar para elas, que é um dia do cliente, é uma Black Friday, é uma Páscoa, né? Você não vai conseguir ter um planejamento assertivo. Então, é muito importante que você faça essa divisão. E beleza, acho que agora, depois de entender o contexto que a gente está em 2026 e entender quais são os indicadores importantes para o seu negócio, bora para a prática. Vamos lá.
Quem entrou depois, tá? Vou fazer uma breve pausa. Sejam bem-vindos. Vale lembrar que os nossos encontros são sempre gravados, então, para quem perdeu o iniciozinho ali, depois vocês conseguem acompanhar não só essa Masterclass, mas todas as outras que já aconteceram, vocês podem acompanhar nas nossas redes. Não deixem de acompanhar, porque esses materiais apoiam vocês a colocarem em prática todos esses planos que a gente está vendo aqui. A Ana trouxe aqui sobre como a gente vai planejar e organizar esses sonhos que a gente quer colocar em prática. E não dá para a gente plantar batata achando que vai colher chuchu. A gente precisa colocar hoje o nosso planejamento de como que eu quero chegar lá no objetivo no final do ano, eu quero ter 2 unidades, eu quero aumentar o que quer que seja, então quais são as ações? E aí, na prática, como que eu consigo planejar isso e utilizar das estratégias do sistema que hoje vocês já dispõem para colocar isso em exercício? Então, a gente falou um pouquinho ali sobre esse CAC, né, esse custo por aquisição do nosso cliente. Se a gente tem mais claro qual é o perfil do aluno que a gente quer, a gente consegue focar em ações estratégicas para alcançar esse público. E aí, seja pelo tipo de segmento que a gente quer atender, o perfil, o gênero, a idade, tudo isso pode influenciar e qual é o nicho que nós queremos atender e para fazer com que essa aquisição tenha um custo mais baixo. E aí a gente faz com que essa oferta de entrada seja mais estratégica, e programando, utilizando do calendário, utilizando dessa sazonalidade também para diminuir o nosso custo por aquisição e aumentar a rentabilidade do nosso negócio, que no final aumenta ali a nossa receita. E aí, olhando ali para um terceiro tópico, a gente tem essa indicação estruturada, ou seja, então, quando eu tenho um perfil de aluno bem estruturado, a chance de ele indicar o meu negócio para um amigo, para um familiar, para um conhecido, torna-se ainda maior. Então, eu diminuo drasticamente o meu custo por aquisição e faço uma aquisição qualificada. E aí, como que eu uso o Tecnofit para poder me apoiar nisso? Eu tenho 2 funcionalidades, e vale a gente dizer que essas são funcionalidades disponíveis para vocês hoje dentro do sistema, tá? Então, um módulo de contrato por indicação, então a gente pode ter ali uma estrutura de, inclusive, gerar descontos para quem faz essa indicação, ou seja, tanto o meu aluno que já está comigo ganha uma experiência legal de ter um desconto, quanto quem está entrando entra já com a confiança no negócio de que está vindo por um conhecido, está vindo por alguém em quem confia. E a gente ainda tem também a funcionalidade de convidar um amigo, então dentro da estrutura ali dos nossos planos, né, dos itens de vendas ali dos contratos, é possível ter um contrato que prevê o convite a alguns amigos. Então, naquela estrutura de, vem aqui, faz um treino gratuito e depois, porque esse cliente já entendeu como eu posso gerar valor para ele, para a rotina dele, com o uso do meu, do que eu apresento, né, de benefício de saúde, né, de vida, ele consegue passar mais tempo aqui comigo. Então, essa é uma das estratégias que podem nos apoiar. Vale dizer que a gente vai trazer algumas estratégias, pode ser que todas elas se apliquem a você, pode ser que parte delas se apliquem a vocês. O que é importante a gente ter a certeza garantida? É de que o Tecnofit está aqui para apoiar a gente em todas essas etapas desse processo. A gente também falou sobre esse tempo, né? O lifetime value, que nada mais é do que quanto tempo e quanto valor esse cliente está gerando enquanto ele está com a gente. Então, ele entra com relação ali fazendo a contratação de um plano. Mas e aí? Ele vai renovar esse plano? O que a gente vai fazer de estratégia para manter a receita que está entrando através desse nosso aluno, desse nosso cliente? Então, quando a gente tem esse desafio de retenção e não consegue fazer o aluno se pagar, porque às vezes eu tive um custo determinado para trazer esse aluno, ele não permanece comigo, portanto, o tempo que ele permaneceu comigo não paga o custo, o esforço operacional, o esforço financeiro que eu tive de trazer ele aqui para o meu negócio. E aí, ela é uma jornada de valor, então eu vou olhar. E aí a gente falou sobre o nosso custo. Então eu preciso entender se, às vezes me custa R$ 500 para trazer um aluno, então eu preciso rever, por exemplo, o meu ticket médio, que a gente vai já falar sobre ele. Então, o meu ticket hoje, o meu valor do plano que o aluno entra comigo, está fazendo sentido para o meu negócio ser sustentável? Então, é importante a gente sempre contar com a ferramenta de gestão para olhar para os números e entender onde a gente pode tornar o nosso negócio mais sustentável. Então, fazer alguns checkpoints, entender como é essa evolução, qual é o tempo que esse aluno fica com a gente e em que etapa desse tempo ele está saindo. Porque aí a gente consegue olhar estrategicamente para esse momento ou para o momento que antecede e evitar a saída desse aluno, aumentando o tempo médio de permanência e o valor dele, o valor percebido sobre o nosso negócio.
E aí, esse relacionamento, ele precisa ser contínuo, né? Se a gente tem uma comunicação ativa, mensagens personalizadas, a gente vai reconhecendo as conquistas desse aluno, e eu tenho uma equipe que, inclusive, está qualificada, tem empatia para acompanhar, eu consigo fazer com que o tempo, né, o valor que esse aluno gera dentro do meu negócio, ele vá crescendo, inclusive por um vínculo emocional e por um vínculo racional. E eu posso utilizar do WhatsApp personalizado, eu posso utilizar de algumas outras estratégias de CRM, inclusive dentro do sistema, para colocar isso em prática. Então, lembrando, todas as estratégias que a gente vem trazendo para vocês, existem ferramentas passíveis de utilizar dentro do Tecnofit. Perfeito, Bela, obrigada. E, pessoal, o que eu quero trazer para vocês é que, assim, eu sei que é muito conteúdo, assim, no sentido de, nossa, eu tenho 3 estratégias para essa frente, eu tenho 3 estratégias para outra frente, o que que eu faço, como que eu coloco isso dentro da minha rotina? Uma coisa que eu falo a gente tem que começar a desenvolver mais esse inconformismo, às vezes. Então, a gente olhar algo que a gente não está gostando dentro do nosso negócio e falar, não, 2026 vai ser diferente. E a gente trabalha com sonho, né? A gente trabalha com o sonho de um novo ano, porque a gente está no nicho fitness. Então, quantas pessoas que a gente não recebe no nosso negócio falando, não, 2026 vai ser diferente. Eu vou colocar o shape, eu vou emagrecer, eu vou ganhar massa, vai ser o meu ano. A gente tem que começar a ter um pouco mais dessa energia dentro do negócio, sabe? Então, uma dica que eu sempre dou, quem está em outras masterclasses já pode ter ouvido usa o chat GPT como psicólogo do seu negócio, vira e mexe. Então, manda ali para o chat GPT um áudio e fala, chat, eu participei de uma masterclass falando sobre estratégia de 2026. Eu descobri que eu tenho que olhar para o meu CAC, que eu tenho que olhar para o meu LTV, que eu tenho que olhar para o meu churn, que eu tenho que olhar para o meu ticket médio. E, chat, eu estou nesse momento do meu negócio. Tá passando isso no meu negócio no momento. Tem muito cliente cancelando, eu não sei o que eu faço para fazer esse cliente ficar. A minha retenção tá baixa, eu estou com problema com os meus funcionários, com a cultura do meu negócio como empresa mesmo. Então, a cultura dos meus funcionários não está do jeito que eu gostaria. Desabafa, gente, desabafa com o chat GPT ou qualquer outra IA, para a gente não ser enviesado ali, mas faz esse processo de você contar um pouco e sente o que você recebe, porque a gente não pode colocar na nossa cabeça que a gente vai fazer tudo que a IA está falando, mas às vezes ela traz um insight para a gente que é muito, muito valioso. Então, é você ter esse inconformismo que vai gerar esse movimento, que vai gerar uma ação, que vai gerar um resultado. Então, só de vocês estarem nessa masterclass, na verdade, a gente já entende que vocês querem mudar em 2026 e querem melhorar, querem fazer diferente. Então, é realmente essa dica que eu dou para ficar mais fácil, mais palpável, porque um sentimento que eu acho que pode acontecer, que foi quando a gente estava criando esse material, a gente pensou, tá, como a gente faz com que quem está nessa masterclass tenha esse entendimento que vai ser diferente para cada negócio, mas também saia daqui com algo na prática. Não saia só no mundo das ideias, saia, putz, relacionamento contínuo, putz, eu fazer uma jornada para o meu cliente, eu ter um produto que ele entre, um produto que talvez ele se aprofunde, você ter algo mais palpável. Mas a minha dica mesmo é você observar o que ninguém sabe daqui, que é o teu dia a dia, que é os teus alunos, que é a parte humana mesmo dentro do teu negócio. Então, eu resolvi fazer essa pausa para a gente ir para o nosso próximo, que é reduzir a taxa de churn, porque a gente não vai conseguir absorver, são 4 frentes, né? E são 3 estratégias em cada frente, então são 12 estratégias. Impossível absorver 12 estratégias em 1 hora. Mas esse conteúdo vai estar gravado, a gente consegue enviar para vocês esse material também. Então, manda o material para o ChatGPT, mostra para alguém, um amigo, fala, olha, eu vi esse material. Cara, você que está de fora do meu negócio, que às vezes não tem um viés que eu tenho, você não consegue me dar um feedback do que você acha que eu posso melhorar, do que você acha que eu posso fazer para atingir o próximo nível? Então, isso é realmente muito importante. E bora para reduzir a taxa de churn, então. Então, esse tópico é para quem está com muito cliente indo embora, não entende a previsibilidade do cancelamento. Então, Ana, não sei como que vai ser a minha receita no mês que vem, porque eu não sei quantas pessoas vão cancelar. Claro, a gente não tem bola de cristal, mas às vezes a gente tem uma métrica
que você, olhando ela 2025 inteiro, você já tem uma ideia. Putz, em 2025, esse mês, com essa sazonalidade, com esse momento, eu tive esse cancelamento. Será que esse ano, colhendo feedback com meus clientes, talvez aumente, talvez reduza, e isso vai te dar previsibilidade financeira, que é o mais importante em um momento economicamente que a gente está com menos previsibilidade, que entra no contexto. É tantas camadas, quando você vai pensando, você vai vendo que tudo se interliga muito bem. Então, estratégias em relação a cancelamento, e essa eu acho que independente se hoje o churn não é o teu foco, é importante você olhar. É você ter aquele onboarding estratégico. Então, entra muito com o perfil do teu cliente. Então, às vezes, numa academia, vai ter aquele teu cliente que ele quer entrar e ele não quer ninguém reparando nele. Aquele cliente que não gosta de alguém corrigindo o exercício dele. Então, você tem que entender um pouco o teu nicho. Agora vai ter cliente, às vezes, que, cara, se não chegar uma pessoa, um professor, falar, olha, você precisa melhorar isso, você precisa melhorar aquilo, ele já vai falar, meu, não sou ninguém aqui, ninguém está se importando comigo. Então, o onboarding estratégico, eu não consigo chegar e falar, pessoal, esse é o onboarding estratégico que funciona para todo mundo. Vai depender do teu público, do teu perfil de cliente. Então, uma coisa que é muito legal, você alinhar essa expectativa. Inclusive, teve até um cliente que está aqui na Master, que eu fui visitar presencialmente, é um formato que, se você tem um produto maior, você consegue acesso a um lugar mais reservado. E você faz esse alinhamento de expectativa no início. Então, o que para você é importante para você falar, cara, gostei muito do teu negócio? É você estar num lugar com menos pessoas? Porque se for, então eu vou te indicar os horários que tem menos gente. É você, por exemplo, melhorar o teu nível de energia, você querer uma coisa assim para te colocar para cima. Pô, então eu vou te indicar uma aula de uma professora que é muito alto astral. É você conectar a dor do teu cliente com a expectativa que ele vai ter no teu negócio. Então, é muito legal esse tato humano. Primeira vitória rápida. Então, peça um feedback para o teu cliente na primeira semana. Fala, e aí, fechou a primeira semana, o que você achou? Você está gostando? O que você acha que a gente pode melhorar? Tu gostou dos aparelhos? Você gostou de como a gente organizou as aulas? Enfim, gente, isso tem um poder absurdo de reduzir o churn inicial. Absurdo, absurdo, porque a comunicação, ela é tudo. É claro que vai ter aquele cliente que vai responder para você e nunca mais vai voltar. A gente sabe que existe, a gente sabe que tem. Mas o que a gente faz o raciocínio? Meu cliente entrou aqui por um motivo. Ele quer alguma coisa. Ele quer mais saúde, ele quer um corpo mais bonito, ele entrou por alguma coisa. Uma expectativa ele tinha, senão ele não tinha nem procurado o meu negócio. Então, qual que será que é essa expectativa? Então, é muito importante. Monitoramento de risco. E isso eu também falo, todo mundo tem que testar esse relatório, o relatório Zona de Risco dentro do Tecnofit. Gente, esse relatório ele é relativamente novo, ele tem mais ou menos uns 3 meses. Ele é um relatório que vai falar o cliente que não está indo há tantos dias, um cliente que não faz check-in há 3, 4 dias. Cara, esse cliente ele vai ser um cancelamento silencioso. Ele vai ser aquele cliente que vai parar de pagar, ele vai virar um inadimplente. Então, você olhar esses sinais, a pessoa parou de ir, a pessoa teve essa falta de engajamento, atrasos recorrentes no pagamento mesmo. Então, o cliente às vezes dá uma semana, vou ter que cobrar o cliente, né? Daí o cliente, semana que vem eu pago, daí ele paga. Daí na outra ele também para. Aquele cliente, ele está dando sinais para você de que alguma coisa não está alinhada com a expectativa dele. E aí que entra o discernimento. Às vezes a expectativa dele como pessoa. Pô, não tô bem, não tô nessa vibe, eu resolvi que eu não quero mais olhar para isso. Mas às vezes é a expectativa do teu negócio. Então aí você cria ações preventivas e não reativas e você tem esses cancelamentos evitáveis, que é muito importante. E o motivo de cancelamento, ele tem que ser um dado estratégico para vocês. Eu acho que isso é algo que você pode colocar como uma meta para 2026. Eu não posso deixar um cliente sair sem eu saber o mínimo do porquê que ele saiu. Porque, assim, isso é algo que a gente enfrenta em todos os negócios, né? A gente precisa entender porque o cliente está indo embora. Porque, como eu disse, foi caro fazer com que ele entrasse. Dependendo do seu CAC, vai ser muito alto. Então, você precisa entender, é uma falta de resultado? É uma falta de acompanhamento? Tempo, conexão, infraestrutura? Gente, se vocês soubessem o mínimo que às vezes um cliente sai,
Às vezes é porque não tem um ventilador no lugar que ele faz agachamento, e ele sua horrores para fazer agachamento e fica quente, e ele fica de saco cheio disso. Então, às vezes é coisas muito mínimas. E se você não tem esse hábito de ir atrás, às vezes faz uma ligação, que é quando é o churn silencioso, ele não volta mais, ele para de pagar, daí ele fala lá para a recepção: cancela meu plano, não quero mais. Faz uma ligação com ele se você puder, né, dentro da tua rotina. Fulano, aqui uma ligação não é para a gente, não vai naquela pegada de convencimento. Pô, a gente quer entender por que você está saindo. A gente tem algum ponto que a gente possa melhorar? E, cara, aquele cliente, às vezes ele é um novo cliente em outro momento, em outro ciclo da tua empresa. Porque às vezes ele lembra, pô, cara, aquela academia, eles me ligaram, eles lembraram do porquê que eu não estava saindo. Às vezes ele está com um problema pessoal e você tem essa conexão com ele. Outro cliente que é tão barato quanto uma indicação. Você construiu uma jornada com ele e você fez ele lembrar de você. Ele instalou o dedo e falou, putz, aquele lugar foi bom, acho que eu vou testar de novo. Então, isso é muito importante. Eu mesmo, fazendo um case, puxando para a minha vida pessoal, eu estava numa academia que estava sentindo que estava muito cheia. Só que, ao mesmo tempo, outra, eu não gostei do equipamento. Daí eu fiquei, cara, o que será que eu faço? Eu conversei com o pessoal na recepção, falei, pô, cancelei o plano de vocês, mas, cara, queria testar mais. Você não sabe que horário que tem menos gente? Isso me incomoda, tem muita gente. Pô, Ana, vem no minuto 1 que abre a academia, 6 horas da manhã, você vai ver que não tem muita gente. Daí eu falei, não, vou fazer esse esforço interno de ir 6 em ponto. Fui 6 em ponto, tinha metade da quantidade de pessoas do que das 7 horas. Já vi que tem uma aula legal às 7 horas, emendei com o treino, já mudei toda a minha percepção. Então, é exatamente isso. Às vezes o cliente cancela, você faz o alinhamento de expectativa, ele volta. Daí eu cheguei e falei, gente, como que eu cancelo o meu pedido de cancelamento? Porque eu cancelei e queria voltar. E daí, trazendo um ponto do termômetro de satisfação. Gente, o termômetro de satisfação, ele vai te mostrar, na verdade, nua e crua, o que teu cliente está gostando ou não. Então, se, assim, fazer um teste, às vezes, chama o gerente de contas, pô, assim, ou no suporte mesmo, via Masterclass, quero testar um mês o termômetro de satisfação, você consegue ativar? Para vocês verem como funciona, se fizer sentido, se não fizer sentido. Mas eles têm lá, banheiro, não gostei da limpeza do banheiro. Ar-condicionado, acho que está quente. Professores, putz, fulano de tal, ele falou uma coisa para mim que eu não gostei. Não, não achei que foi legal o jeito que ele falou. E feedbacks positivos também. E daí já vou fazer um adendo na parte de operação. O feedback positivo é um meio para você conseguir olhar para as pessoas que importam dentro do seu negócio, que fazem a diferença, para você falar, pô, cara, olha o feedback que eu recebi aqui seu. Cara, legal, muito bom, continua assim, você está fazendo a diferença para os nossos clientes. Então, é tudo muito amarrado, né? E olhando para ticket médio. Então, para quem depende muito do volume, né, para crescer, e cada dinheiro deixa, cada aluno deixa um pouco de dinheiro no seu negócio. Na verdade, o ticket médio é algo que, é como eu disse anteriormente, não tem certo nem errado. Ele tem o que faz sentido para o teu negócio. Mas uma coisa que eu acho muito importante trazer que é o primeiro que eu coloquei, ajustes estratégicos de valor. Pessoal, todo mundo vira o ano, a gente tem que olhar qual que foi o IGPM, o que está mais caro. Você olha, às vezes, a tua conta de luz está mais cara, a tua conta de água está mais cara, teu aluguel cresceu, e você, às vezes, não faz o reajuste do plano do seu aluno. E muita gente tem essa percepção de assim, cara, se eu aumentar o valor, meu aluno vai espanar, ele vai sair. O que eu falo para ele? Como que eu explico que eu quero aumentar esse valor? Só que, gente, não tenham medo disso, porque é um ajuste pequeno. Só que quando você olha no longo prazo, você vai ver a diferença absurda que isso vai trazer. Porque se você aumenta todos os teus custos como empresa e você não aumenta o valor do plano do seu aluno, você está perdendo dinheiro. Então, quem que quer começar 2026 perdendo dinheiro, né? Então, por isso que é muito importante. Mas olha com calma, faça uma evolução, traz esse reajuste, às vezes, para o teu aluno de
cara, a gente está aumentando um pouquinho o preço, mas, meu, eu estou pensando que é para a gente melhorar a estrutura para você. Eu quero trazer uma nova aula que vai fazer sentido. Eu quero melhorar a tua experiência como aluno dentro do meu espaço. E isso vai aumentar o teu ticket médio e vai deixar a tua margem protegida para iniciar o ano. E G, como você descobre o seu gerente de contas, indico você ali no suporte e falar, oi, estava na Masterclass, quero ter um contato com o meu gerente, quero conversar com ele, que daí o teu gerente te chama, tá bom? Inclusive, é muito importante, de nada, imagina, é muito importante mesmo, às vezes, a gente trocar essa ideia para entender mesmo como isso funciona dentro do teu espaço. Planos com camadas de valor. Então, isso não se aplica a todos os espaços, mas você tem, às vezes, um plano básico, um plus, um premium. Então, às vezes, é um espaço na tua academia que só vai entrar quem tem o premium. Às vezes, é uma aula muito top que tá hypada no momento. Vou falar, o pessoal pode até rir quem tá próximo de mim, mas eu tô viciada em fazer jump. Tô viciada em fazer jump de manhã, porque minha energia vai lá em cima, eu fico super animada para trabalhar. Se alguém chegar, eu tô no plano básico, se chegar assim, Ana, o jump é só no plus. Eu pago, gente. Eu pago o plano plus, porque é um valor muito agregado para mim, é fazer uma aula de jump, e às vezes é um velocity, aquele estilo velocity da vida, então você conseguir entender, às vezes é um suplemento. Por exemplo, a academia que tem a creatina e o whey. Meu, no plano premium você pode tomar tua creatina todo dia na academia. Você não vai ter que pagar por isso. Então, é isso que é legal. O ticket médio, ele sobe sem pressão, porque o cliente vai estar pagando porque ele quer. Eu quero esse valor a mais que eu vou ter em outros planos, né? Então, serviços complementares estratégicos, que foi o que eu trouxe em relação à suplementação. Então, uma avaliação física, uma consultoria, um acompanhamento específico de um professor, de um personal. É um programa temático, 2026. Gente, a gente vai fazer um programa de foco total. Então, quem pagar esse valor agregado desse plano vai ter um professor em todos os treinos mostrando que você está fazendo certo e se você está fazendo errado. É claro, a gente tem contextos em cada espaço, mas é assim, vamos expandir, vamos pensar o que ninguém está pensando. Pô, é uma consultoria gratuita que você vai ganhar e no final do teu plano você vai ganhar também outra consultoria, outra avaliação, e se você perder uma quantidade X de gordura que é o teu objetivo, você vai ganhar um presente, uma garrafinha, uma blusa. Você trazer esse engajamento é muito importante. Então, você tem um aumento da receita por aluno, um aumento do LTV e um risco de churn. Então, olhar para estratégias como essas, que são multifocais, é muito interessante. Você ganha em várias frentes, né? E daí, pessoal, acha que acabou? Não acabou. Antes disso, eu quero só convidar vocês que a gente tem um tempinho para perguntas. Então, se vocês quiserem, às vezes, até trazer um case seu, por exemplo, Ana e Bela, eu estou passando por isso no meu espaço. O que vocês sugeriam? O meu segmento é esse, fiquem 100% à vontade, tá bom? E o seu negócio ele só funciona se você estiver bem. Você é o gestor daquilo, você é o orquestrador do teu espaço. Então, o que eu convido vocês, e que era o intuito também da gente fechar esse momento, não esqueça de olhar para você, porque a saúde de um líder, ela é o que dita o destino do seu negócio. Nada vai funcionar se você não estiver bem. E, gente, é difícil, porque a gente sabe, é a pressão de uma rotina corrida, é a pressão de pagar as contas, de manter uma vida social saudável, de manter o psicológico saudável, a gente sabe. Mas, assim, olhe para o teu planejamento estratégico e o que eu convido vocês é não olhar só para o seu negócio. Tenha um momento que você vai olhar para você. Então, eu como pessoa, eu como líder, qual é o meu sonho de 2026? O que eu quero ter de momentos com os meus amigos e com a minha família? Quais são os hobbies que eu vou ter que vão fazer com que eu saia um pouco daquele caos? E ainda mais que o negócio fitness é caos o dia inteiro, gente, que é aluno, é barulho, é música, é tudo, é muita coisa. Como que eu vou me divertir? Como que eu vou ter o meu autocuidado? Vou fazer uma viagem, às vezes é um bate-volta para a praia com a família que você volta revigorado. Então, é muito importante você olhar para si, fazer até
Depois eu vejo ali, tá bom, Letícia? Fica tranquila dos indicadores. Uma ferramenta que eu indico vocês a fazer, eu não trouxe aqui, mas eu vou falar, é a roda da vida. Então, se vocês pesquisarem roda da vida no Google, vocês vão achar. Você consegue preencher dentro de uma escala de 1 a 10 como você se sente realizado em determinado pilar, né, da tua vida. Você olhar para aquilo, porque aquilo vai ser muito bom para você se cuidar dentro desse momento de planejamento. Se você quer crescer, e a gente cresce no desconforto, né? Então, transforma esse desconforto menos desconfortável, sabe? Olhe para você e veja como você consegue soltar um pouco essa pressão que vem tanto, né, para cima da gente. E é normal, né? Então, a gente finaliza essa master olhando para isso. E é isso, pessoal. Agradeço muito, muito, muito a presença de vocês, a presença de pessoas que estão aqui a tantas masterclasses. Isso deixa meu coração quentinho de verdade. É um projeto que a gente idealizou e que a gente fica feliz de ter esse impacto, né, na vida de vocês. E mesmo que seja 1 hora por mês, para a gente significa muito. Então, a gente vai encerrar por aqui, a gente vai desligar ali as nossas câmeras e os nossos microfones, mas a gente vai deixar ainda ativo ali o Meet para vocês poderem baixar o formulário com tranquilidade. E vou mandar sim, Bárbara, vou mandar aqui no Meet, então eu vou mandar em relação ao link dos indicadores e vou mandar os outros links. Beleza, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau e bom 2026 para vocês com muito sucesso.